Olha, já estou colocando para gravar para a gente começar a aula. Então, naquela tradição que é minha de sempre, né? Para amarrar, principalmente agora que a gente está chegando ao final do curso, né? E final do semestre é uma coisa muito interessante que nós levamos uma eternidade para ir do início do semestre até a prova P1, né? Mas entre P1 e a P2 a gente pisca e o semestre acabou, né? E aí, mais ou menos isso que está acontecendo com a gente. Por quê? Porque nós ficamos assim organizados, gente. Hoje é dia 25 de maio, né? Temos a aula de hoje, depois nós temos a aula no dia 1º de junho, né? A aula de hoje, o tema da aula de hoje é responsabilidade social e ambiental de empresa, né? Viemos nesse segundo módulo de ética discutindo temas, né? Aquilo que no primeiro módulo, até P1, foi discussão de conceitos, né? Para saber o que é senso moral, consciência moral, juízo de fato, de realidade, juízo de valor, saber a distinção entre ética e moral, saber qual é o objeto de estudo da ética, né? A gente estudou o sujeito moral, os valores morais, os meios, vimos as características do sujeito moral, vimos que os valores morais são históricos e sociais, vimos que, do ponto de vista da ética, os meios nunca justificam os fins, né? Se você tem bons fins a alcançar, os meios devem também ser bons para que os fins não fiquem corrompidos. Vimos a relação da ética com a violência, e aí passamos ao módulo 2, em que a gente vai tratar de grandes temas. O primeiro grande tema não pode deixar de ser, né, é o que é isso? Ética profissional, que é o nome do nosso curso, né? Apesar de eu ter feito lá atrás, né, quando a gente começou a fazer uma reflexão sobre ética, eu defini ética, distingui ética de moral e já apresentei na nossa primeira aula o que era ética profissional, né? Que é essa área filosófica que se especializou em produzir uma análise crítica acerca do nosso comportamento moral dentro da nossa profissão, né? Nessa segunda etapa, nesse segundo módulo, eu usei uma aula só para falar sobre ética profissional. Depois passamos à análise do código de ética de vocês, né? Do CEPA, Código de Ética do Profissional de Enfermagem. Oh, meu Deus, eu sempre falo de enfermagem, porque a enfermagem me dá uma trabalheira tamanha, que eu já falei isso para vocês, né? Que o Código de Ética da Enfermagem é uma bíblia, é imenso, né? O que o código profissional, de ética profissional de vocês é conciso, enxuto, bonito, o código de ética, o CEPA, Código de Ética Profissional de Administração, ele vai ao ponto das questões, né? O código de ética da enfermagem, ele é muito minucioso, ele é muito detalhado. Bom, mas vamos sair daqui desse negócio. Falamos no primeiro momento sobre o que é ética profissional, título do nosso curso. No segundo momento, falamos sobre o CEPA, o Código de Ética Profissional da Administração. Deixei os dois documentos para vocês, né, na aula. Um documento que é de 1965, que é a criação da profissão de vocês. O outro documento, que é mais recente, que é uma renovação, né, do Código de Ética da Profissão de Administração, que foi renovado, que ganhou uma cara nova em 2019, né? E depois nós falamos sobre ética empresarial. Ao falar sobre ética empresarial ou ética corporativa, a gente viu que é hoje uma tendência, né, das grandes empresas, das
médias empresas e até uma problemática que é colocada nas pequenas empresas de se pensar um código de ética para a empresa que reflita a cultura organizacional da empresa, né? E aí, amarrando esses três conceitos, né? Ética profissional, código de ética do profissional de administração e ética empresarial, né? Como essas três preocupações que nos movem e que determinam o caminho que nós devemos seguir em direção a um comportamento virtuoso, a gente hoje abraça um quarto tema, que é o tema sobre responsabilidade social. Eu deixei um texto muito provocador para vocês, gente. É um texto muito provocador, cujo título é Responsabilidade Social Corporativa, uma boa causa, né? Esse texto é de uma administradora chamada Giana Maria de Paula Soares, e é um dos belíssimos textos que eu já tive a oportunidade de ler na área da administração e que muito me encantou, porque é uma análise crítica do conceito de responsabilidade social. Nós vamos andar devagarzinho hoje para entender o que é responsabilidade social e depois para entender o que foi essa análise crítica que a Giana, essa profissional da área da administração, nos apresenta. Da onde eu tirei esse texto? Não podia deixar de ser de outro lugar, foi de uma revista de administração. E essa revista de administração é a revista eletrônica, revista de administração eletrônica, da Escola de Administração do Estado de São Paulo, que funciona, né, é uma das escolas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, né? Então, nessa revista, encontra-se esse artigo. Esse artigo foi apresentado num fórum de administração, né? Um fórum de estudos críticos de administração. E o artigo é muito, muito, muito interessante porque ele fala das contradições internas do modo de produção capitalista que levam às contradições internas da nossa percepção e da nossa resolução desse conceito de responsabilidade social. Mas vamos lá, vamos devagarzinho, vamos por partes. Primeiro vamos entender o que é responsabilidade social. Para entender o que é responsabilidade social, a gente vai ter que entender que a gente veio num caminho. Um caminho de reflexão acerca da ética profissional, né? Aquela ética que faz uma análise do comportamento moral do ser humano no exercício da sua profissão. Nós falamos de uma ética empresarial, que é aquela ética que vai fazer uma análise do comportamento moral das empresas ou das corporações, né? E agora a gente chega no conceito de responsabilidade social e ambiental. Eu procurei aliar essas duas coisas para que a gente estude essa atitude ou essa ação, né, de retomada das questões éticas da parte do cidadão, do indivíduo, ou da parte das grandes empresas, das grandes corporações, no que dizem respeito aos assuntos sociais e no que diz respeito também a esse olhar atencioso com relação ao meio ambiente, tá? Por isso que hoje eu trouxe o tema responsabilidade social, mas eu vou acoplar ao tema responsabilidade social, responsabilidade ambiental também, para que a gente consiga entender algumas coisas interessantes a partir daí, tá? Então, o que é responsabilidade social ou ambiental de uma empresa ou de uma corporação? É o caminho que essa empresa e essa corporação percorrem
no sentido de elaborar uma gestão ética e transparente, para que todos os envolvidos com a empresa, que a gente tem por hábito usar um anglicanismo, né, para dar o nome de todas as partes que estão envolvidas com os interesses de uma empresa, stakeholders, né? Eu acho que vocês já ouviram muito isso, essa palavra, né? A gente é muito interessante. Na minha área, gente, é só eu começar a aula que começa esse desespero dos cachorros do vizinho da frente. A minha área de conhecimento é filosofia, porque ela nasceu na Grécia, né? Ela é cheia de termos gregos, né? Então você aprende um vocabulário imenso de palavras gregas. A área de vocês, a administração, ou mesmo a economia, né? É uma área que vem eivada de termos, né, do inglês. Né? Então, esses anglicanismos são muito interessantes porque a gente acaba falando um português cheio de termos da língua inglesa. E um desses termos que vocês muito usam na administração é o termo stakeholder, né? Que é um termo que diz respeito, que numa tradução livre, mas bastante aproximada, significaria partes interessadas, envolvidas em alguma questão. E como nós estamos falando de empresa, estamos falando de corporação, né? As partes interessadas que estão envolvidas com uma empresa são desde os seus funcionários até o público interno, né? Até o público externo, que são os clientes, os fornecedores, o próprio governo, os acionistas da empresa, né? Então você tem aí um entrelaçamento de um monte de gente que circula e é parte interessada no trabalho realizado por uma empresa, por uma corporação. Responsabilidade social e ambiental diz respeito a isso, a tentativa de uma empresa ou de uma corporação de gerir-se de forma ética, de forma transparente, ajudando a resolver problemas no campo social e no campo ambiental, tá? Exatamente, eu estou trazendo exatamente para vocês essas duas vertentes juntas, tá? A responsabilidade social, né? Que é a empresa cuidar da sua gestão para que ela seja ética e transparente e que nessa gestão ética e transparente ela ajude a resolver os problemas da sociedade que está em torno dela, mas também tem o conceito de responsabilidade ambiental, né? A empresa também caminhar a partir dessa gestão ética e transparente no que diz respeito às questões que envolvem o meio ambiente, né? Para discutir esse tema, eu amarrei aqui algumas ideias, tá? Essas ideias, elas dizem respeito à prática da própria empresa. E a gente tem que atentar para o fato de que responsabilidade social e ambiental tem a ver com uma predisposição, uma contribuição voluntária das empresas no sentido de promover o desenvolvimento da sociedade ou um maior respeito com relação ao meio ambiente. Então, toda vez que você ouvir falar esse termo responsabilidade social ou responsabilidade ambiental, lembre-se sempre que esse termo envolve ações voluntárias das empresas com relação à sociedade e ao meio ambiente. Ações voluntárias, grifando aí o termo voluntárias. Por quê?
Porque a gente tende a fazer uma confusão danada, analisando de fora uma empresa, ou mesmo algumas empresas tendem a, através da propaganda, através do marketing, vender para nós uma imagem de que são empresas socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis, quando na verdade elas só estão obedecendo à legislação vigente, né? Então nós temos que separar aí duas formas de estar no mundo que as nossas empresas ou as nossas corporações podem adotar. Ou elas estão efetivamente de forma ética e transparente no mundo, realizando ações voluntárias para contribuir para o desenvolvimento social e para a proteção do meio ambiente, ou elas estão aí no mundo apenas obedecendo à legislação. Quando uma empresa obedece a uma legislação, por exemplo, a legislação que protege o meio ambiente. Quando uma empresa obedece uma legislação e ela não faz despejo de dejeto no meio ambiente, ela não está se revelando como uma empresa socialmente, ambientalmente responsável. Ela só está se revelando como uma empresa que cumpre leis. Ponto. Mas há uma tendência muito interessante de um número significativo, né, de empresas que usam as suas ações que dizem respeito a só e unicamente o respeito à lei, como se essas ações fossem ações socialmente, ambientalmente responsáveis, e não são, tá? O respeito à lei, o estar em conformidade com a lei, não é nada mais, nada menos que obrigação de todos nós, enquanto cidadãos e, obviamente, das empresas enquanto pessoa jurídica, né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Responsabilidade social e responsabilidade ambiental são contribuições voluntárias, né? Ações adotadas pelas empresas e não determinadas por lei, né? Ações voluntariamente adotadas pelas empresas no sentido de promover o desenvolvimento social da comunidade do seu entorno, ou de uma comunidade até lá longe, né? E também de propagar essa orientação, propagar e zelar, né? Pelo meio ambiente. Bom, eu agora vou dar um pequeno exemplo aqui da nossa cidade, né? Vocês são muito jovens e vocês não viveram a pujança da cidade de Petrópolis no que diz respeito às indústrias têxteis, né? Talvez, dependendo do bairro que vocês moram na cidade, vocês passem da casa de vocês até o centro da cidade por várias construções, né? E são geralmente grandes, porque eram fábricas, né? Fábricas de tecido espalhadas pela nossa cidade. A economia petropolitana, ela foi de uma pujança muito significativa no que diz respeito à indústria têxtil. Mas na década de 80, né, 1980, década de 80 do século passado, a China chegou com um parque industrial têxtil que é muito tecnológico, que produzia tecido de uma forma muito barata. E os produtos chineses entraram no nosso país, né, de forma avassaladora. A gente tem até hoje, né? Se você quer observar o que é a China no nosso cotidiano e quiser ir numa loja só, né? Entra numa lojinha de R$ 1,99, aquilo lá tudo chinês, uma outra coisinha nossa, o resto tudo chinês. Uma produção em larga escala, uma produção em larguíssima escala e a custo muito barato,
torna a competição muito difícil, né? E nossa cidade pagou o preço. A indústria têxtil da nossa cidade foi, de certa maneira, solapada pela indústria têxtil da China. E nós vimos fábricas, né? Assim, a mais próxima do centro da cidade é a São Pedro de Alcântara, né? Na Washington Luiz, a gente indo do Quitandinha para o centro da cidade, ali tem um grande estacionamento, que era uma grande fábrica de tecido. Temos uma indo para o Morém, que agora, Dona Isabel, se eu não me lembro, se eu não me engano o nome. No Cascatinha temos uma construção lá fascinante, que também era a fábrica de tecidos do Cascatinha. No Bingen, temos até hoje a Werner, a Safira, a Fagan, né? Na Mosela, Santa Júlia. Na Mosela tinha umas 3 fábricas de tecido. Mas por que eu estou falando isso, fábrica de tecido? Por que eu estou trazendo essa reflexão sobre a pujança de Petrópolis no que diz respeito à indústria têxtil até ali a década de 70, né? Porque essas empresas, né, essas fábricas de tecido, elas, obviamente, pegavam o algodão, né, e tingiam o algodão. E era muito interessante que, quando eu era criança, eu ia para a escola e quando chegava ali na Piabanha, né, na Avenida Presidente Kennedy, ali que vê o rio Piabanha, que é largo, né, às vezes estava no ônibus e estava alto, né, e você passava e via o rio colorido, né, o rio um dia era azul, outro dia era verde, outro dia era amarelo, outro dia era vermelho. O rio estava sempre colorido, com aquela química toda que essas indústrias têxteis, essas fábricas de Petrópolis descarregavam no rio. Veio uma legislação ambiental. Essa legislação ambiental, ela proibiu, né, jogar-se esses produtos químicos direto no rio. Primeiro, eles têm que tratar. Há sempre, em algumas ocasiões, um ou outro professor nosso da administração que promove uma visita, não sei se vocês tiveram oportunidade de ir, mas que promove uma visita nossa, né, a Werner. A Werner ainda é uma pujança em indústria têxtil. A Werner produz para exportação, a Werner nem vende os seus tecidos aqui. E a Werner tem esse cuidado da obediência à lei ambiental, né? Então, quando em visita a Werner, você fica conhecendo o parque industrial e fica conhecendo a estação de tratamento de água dessa grande empresa petropolitana, né? Que cuida da água, tira todas as impurezas, toda a química da água para devolver de novo a água ao rio, né? E nós assistimos, né, também com esse movimento de privatização da água, e aí eu quero que vocês deem atenção a isso, né? Privatização da água, né? A água é um patrimônio da humanidade, a água não devia ser propriedade de ninguém, mas nós temos espalhados pelo mundo afora as empresas de produção de água mineral, né? Temos aqui em Petrópolis a Água Mineral Petrópolis, né? E temos uma grande empresa, que é a Companhia Águas do Imperador, que é uma grande empresa brasileira, né? Quer dizer, eu não sei se eu estou falando verdade para vocês, que eu não fui investigar, gente. Eu vou e depois eu dou esse dado para vocês. Mas houve a privatização do fornecimento de água no Brasil e é uma grande empresa que fornece água para vários municípios no Brasil, vários. Essa grande empresa, aqui em Petrópolis, ela recebe esse nome. A grande empresa é Águas do Brasil. Agora, eu não sei se o capital é brasileiro ou se é naquele momento de privatização, né, da água, do fornecimento de água,
ou se nós temos uma grande empresa de capital estrangeiro. Não tenho, realmente não tenho conhecimento. Mas essa empresa, ela, ao comprar essa concessão, né, do fornecimento de água na cidade de Petrópolis, ela teve que não só fornecer a água tratada ao petropolitano, mas também recolher a água suja e limpá-la, né, nas estações aí que nós temos de tratamento de água e tratamento de esgoto. Né? Nós temos hoje grande parte da cidade já com tubulação que leva essa água suja, né? O esgoto da cidade, para essas usinas de tratamento de esgoto, para que essa água seja devolvida ao rio limpa. Né? Isso possibilita coisas muito interessantes, né? A gente está falando, responsabilidade social e ambiental de empresa. Isso traz consequências muito importantes, né? E aí me lembro das nossas saídas, né? Me lembro com uma saudade de coração apertado, gente. Não sei se vocês também ficam assim, mas eu fico com o coração apertadinho, sabe? Esse momento eu estaria com vocês na sala de aula, na fase, né, passando aquele friozinho que ali, aquele corredor, então, entre as salas e o apoio é uma geladeira, né, a gente morre de frio ali, porque ele é todo aberto, né, vento correndo para lá e para cá. Mas a gente sai 10 horas da noite da fase e ali descendo, né, indo em direção a Barão do Rio Branco, né, e de vez em quando a gente tem o prazer de encontrar aquela, nem sei como é que se fala o coletivo disso, tá, gente? Mas aquele grupinho de capivaras maravilhosos que a gente vê na beirada dos nossos rios, tanto no Bingen quanto ali na Barão do Rio Branco. Quer dizer, é a fauna voltando a um ambiente natural que agora está tratado, né? Por essa companhia que fornece água e limpa a água. Né? E tem um protocolo que é dela, né? Um protocolo legal que ela tem que obedecer. Fazer isso que ela faz não indica responsabilidade social de empresa. Essa é a função social daquela empresa, né? Da Águas do Brasil. Fornecer água limpa e tratar água suja. Mas a Werner também dá a sua contribuição, obedecendo a lei. Né? Não é possível mais você jogar aquela química toda, aquela coloração toda, né, no rio. Então, ela tem que tratar primeiro aquela água e o faz de uma maneira muito bacana. Né? Se vocês não foram, quando tiverem oportunidade de algum professor ir visitar a Werner, vão, porque vale a pena. Tá? Como vale a pena também visitar a Águas do Imperador e ver a palestra que eles têm sobre o tratamento de água, vale a pena. Agora, pergunto a vocês, isso é caracterização de responsabilidade social, ambiental de empresa? Não. Isso é só, única e exclusivamente, obediência à lei. Responsabilidade social e ambiental de empresa é, como eu disse para vocês, feita através de ações voluntárias e não ações que resultam só e unicamente na obediência da lei. Então, falamos aqui das nossas empresas, contamos um pouquinho dessa história das indústrias têxteis, né? Como Petrópolis era rico em indústrias têxteis. E agora vamos passar para o texto, né? Esse texto, Responsabilidade Social Corporativa, uma boa causa, é um texto que traz uma visão muito crítica do conceito responsabilidade social, né? E ambiental, porque ela também, a Jana também vai falar de meio ambiente. Por que essa leitura desse texto é uma leitura crítica?
porque ela vai nos apontar as contradições existentes entre o modo de produção capitalista e essa nossa vontade de nos pormos eticamente na vida, nos comportarmos bem. Porque há uma contradição entre essas duas realidades. Como vocês já sabem, quem fez antropologia filosófica comigo, lá no nosso primeiro período, viu, quando nós analisamos a questão do trabalho, que o trabalho do homem sempre foi algo explorado, né? A história da humanidade ela pode ser vista como a história de uma classe social sempre explorando a outra, né? E essa exploração atinge o seu ápice num modo de produção capitalista, que é esse modo de produção que nós estamos vivendo, tá? O capitalismo, ele recebe esse nome porque ele tem um compromisso com a produção de lucro, que tem um outro nome na economia também, que é mais-valia, que tem um outro nome também, que é capital. Então, o capitalismo se chama capitalismo porque ele tem como finalidade na sua execução produzir lucro, produzir mais-valia, produzir capital. Como é que o lucro, a mais-valia, o capital é produzido? A partir da exploração do trabalho, sempre, tá? A partir da exploração do trabalho, você tem a possibilidade de produzir, de reproduzir capital, tá? Quando a gente olha para esse modo de produção, a maneira como a gente vive, né? É claro, gente, e aí a gente estudou lá atrás também o conceito de alienação, e ao estudar o conceito de alienação, a gente viu que nós não compreendemos muitas coisas no mundo em que a gente vive, né? Nós estamos, de certa forma, reproduzindo um modo de vida que vem desde a Idade Moderna, sem fazermos a crítica a esse modo de vida, aonde um grupo pequenininho, uma classe social chamada classe burguesa, explora e enriquece a partir da exploração do trabalho de uma classe gigantesca, que é a classe chamada proletariado. E aí a pergunta básica é, por que o proletariado não reage a essa exploração? Porque ele não sabe o que está sendo explorado. Ele acha que tudo é muito natural, né? Ele acha que, natural no que diz respeito à natureza mesmo, aquilo que não foi criado pelo homem, né? O trabalhador, via de regra, acha que o rico tem direito de ser rico porque ele herdou coisas, ou o rico tem direito de ser rico porque ele trabalhou muito e construiu um patrimônio. Mas o trabalhador não faz uma análise de que, para que um fique rico, é necessário que outros fiquem pobres. A gente não tem essa visão da organização da economia, né? E aí, nesse texto, examinando as características do modo de produção capitalista, a Giana Soares vai falar para a gente, olha, há uma contradição interna aí entre o que é o capitalismo e esse conceito que nos chega no final do século XX, responsabilidade social e ambiental. Por quê? Porque o modo de produção capitalista é um modo de produção onde há um compromisso com a reprodução do capital. Isso significa produzir incessantemente lucro, mais-valia, tá? Como é que é produzido lucro, mais-valia? Explorando o trabalho do trabalhador. E como é que se explora o trabalho do trabalhador? Botando ele na fábrica, microfracionando as tarefas, de forma taylorista, fordista, toyotista, do jeito que vocês quiserem, que aí é o gerenciamento científico que vocês dominam, tá? E fazendo com que o trabalhador trabalhe muito além daquilo que é a necessidade que ele tem de consumo.
O modo de produção, no modo de produção capitalista, as mercadorias são chamadas assim mercadorias porque elas vão para o mercado serem vendidas. Nós produzimos mercadorias, coisas para irem para o mercado ser vendidas. Marx faz uma análise muito interessante do que é isso, mercadoria. Ele vai falar assim, olha, o homem quando se envolve com o trabalho, no sentido de produzir aquilo que é necessário para a sua existência, ele produz coisas, e quando ele produz coisas, essas coisas elas podem ser olhadas a partir do valor de uso que elas têm, ou do valor de troca que elas têm. Quando você observa que o valor, quem produz determinado objeto, determinado utensílio, para dar aquele objeto, aquele utensílio, apenas valor de uso, quem produz assim, produz para si mesmo ou para presentear alguém. Vou dar um exemplo da minha pessoa. Vocês não vão acreditar que a professora Virgínia Ferreira também nunca acreditou nisso. Até o dia que eu dei de presente a ela, mas acho que mesmo assim ela não acredita. Um dos prazeres na minha vida, nesse momento assim de inverno, não agora, que a gente está online e EAD, isso consome todo o meu tempo. Eu estou trabalhando 500 vezes mais do que eu trabalhava no presencial. Mas eu tinha um hobby gostoso que envolvia um tipo de trabalho material que era diferente desse trabalho intelectual que eu realizo, né? É muito interessante. O trabalho que um professor realiza, ele, na verdade, só vê o trabalho como realizado quando ele vê o aluno deslanchando profissionalmente, né? Quando ele vê o aluno, por exemplo, como nós vimos, né, com o professor Ferrari, que faz sempre o Como Vai Você e traz alunos, né, da nossa escola, alunos de administração, para contar o que estão fazendo hoje na vida. Aí eu vejo naquele aluno uma pequena contribuição minha na formação dele. E aí eu vejo o produto do meu trabalho intelectual. Agora, o produto do meu trabalho manual, ele é visto de vez em quando em alguns invernos, porque eu tenho um hobby que é fazer tricô. Então, olha só, vamos supor que eu faça tricô e o objetivo de eu fazer uma blusa de tricô está em eu usar essa blusa de tricô para me aquecer no inverno. Então, essa blusa, esse produto, ele tem valor de uso, né? Eu olho para aquilo que eu fiz, a blusa, e ela, para mim, tem um valor de uso, porque eu fiz, porque eu estou precisando de uma blusa para não me deixar com frio. Mas imagine só se eu começo a produzir blusas em escala. Essa blusa que eu produzo e que eu não vou usar, porque ela está a mais no meu armário, ela tem para mim valor de troca, tá? Ela teria valor de uso se eu fosse fazê-la para mim mesma ou se fosse fazê-la só para presentear alguém. Então, é para a pessoa usar, para eu usar. Agora, eu faço mais blusas e resolvo vendê-las. Elas vão adquirir um valor de troca. É por meio desse valor de troca que um objeto vira mercadoria, tá? E a mercadoria, ela vai ser produzida no âmbito da sociedade capitalista de forma massificada. Quanto mais o gerenciamento científico, ou seja, os administradores se esmerarem na forma através da qual eles vão administrar não só gente, mas também máquina, mais eles vão ter a possibilidade de aumentar o número de mercadorias produzidas. A ponto, gente, da gente
não ver limite no modo de produção capitalista, limite para a expansão do modo de produção capitalista. E quando você fala em limite, não há limite para a expansão do modo de produção capitalista, o capital quer sempre se reproduzir mais e mais e mais e mais e mais, não há limite na fome pelo lucro. Quanto mais a gente vê isso, mais a gente observa a contradição interna desse modo de produção no que diz respeito à ética. Por quê? Para você produzir de forma acelerada mais e mais e mais e mais, o que você vai fazer? Você vai ter que explorar mais e mais e mais e mais e mais a mão de obra, né? Você vai ter que envolver o trabalhador num sistema de exploração do trabalho aviltante. Peço a vocês duas que estão aqui comigo e o povo que vai ver essa aula depois, que deem uma atenção no que nos aconteceu logo depois. Olha, eu vou falar algumas coisas que vocês não gostam, tá? Mas me autorizo a falar isso porque o comandante do golpe assumiu num programa de entrevistas chamado Roda Viva que houve um golpe branco, um golpe parlamentar do Congresso Nacional contra o governo de Dona Dilma Rousseff. Tá? Não vou aqui tecer considerações se isso tinha ou não tinha razão de ser. Vou só pegar a que isso leva. Tá? A partir do momento em que sai um grupo que está no poder e que tem uma visão de mundo diferenciada do grupo que quer tomar o poder, a gente viu no nosso país rapidamente duas reformas trabalhistas acontecerem, ou duas reformas ligadas ao trabalhador acontecerem. A primeira reforma foi a reforma trabalhista mesmo, que precarizou, e eu aqui já peço desculpas a vocês, tá? Eu peço desculpas a vocês porque vocês são jovens e a minha geração não soube lutar contra essa reforma trabalhista. Por isso, nós vamos deixar para vocês um país onde a mão de obra vai ser explorada à enésima potência. Nós vamos ver no nosso país, a partir dessa reforma trabalhista, uma precarização do trabalho. Tomem atenção nesses termos: precarização do trabalho ou uberização do trabalho. Uberização do trabalho é um neologismo, né, que a gente usa, uma palavra nova que a gente usa para dizer que o nosso trabalho está precarizado. Por quê? Porque o trabalhador não tem mais direitos trabalhistas, ele ganha por aquilo que ele trabalha. Tá? É a forma de trabalhar do cara que tem o aplicativo Uber. Ele ganha se trabalhar, se ele ficar em casa, ele não ganha nada. E quando trabalha, ele tem que dar uma percentagem do trabalho dele para a Uber, que é a empresa gestora do aplicativo. Não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho uma violência do ponto de vista da exploração do trabalho. Mas olha só, não temos só esse problema com o modo de produção capitalista, temos outros problemas com o modo de produção capitalista. Qual é o outro problema? É o problema que diz respeito ao meio ambiente. Nós estamos aqui falando de responsabilidade social, né, com a sociedade, com o ser humano, mas nós estamos também falando sobre responsabilidade ambiental. E quando a gente fala sobre responsabilidade ambiental, uma das coisas também que ficam claras para nós é que, como há uma insaciabilidade no modo de produção capitalista, a expansão do modo de produção capitalista é ilimitada, você fica um tanto quanto chocado, porque essa conta não fecha. Há uma contradição imensa nessa forma de se pôr no mundo, né? Nessa forma através da qual o homem se pôs no mundo, através do modo de produção capitalista, que é insaciável, né? Ele não tem limites na exploração nem do homem nem da natureza. Mas, em contraponto, o homem tem limites, o trabalhador.
tem limite, né? E a natureza também tem limites. Então, há uma contradição insolúvel no âmbito do modo de produção capitalista. Como é que você gerencia uma forma de produzir num mundo que é insaciável e que produz através de matérias-primas retiradas da natureza? Como é que você conjuga a insaciabilidade desse modo de produzir com a limitação da matéria-prima que a natureza fornece? Se o capitalismo é insaciável na sua gula pela produção do lucro, da mais-valia, e por isso ele vai à natureza retirar a matéria-prima para produzir tudo aquilo que ele quer lucrar, em contraponto a isso, nós temos uma natureza que também é uma natureza limitada, né? As riquezas do meio ambiente, elas não são ilimitadas, como é a falta de controle ou a necessidade de expansão do modo de produção capitalista. E aí, por isso que eu gostei tanto do texto, gente. Vocês sabem que eu gosto dessas leituras críticas, né, acerca da realidade. Débora, você quer falar um pouquinho? Uhum. É que, na verdade, eu sou interessante, né, isso que a senhora está falando, porque eu, no meu estudo de TCC, né, eu estou Uhum. falando sobre essa questão de desenvolvimento sustentável, né? E É, aí, pega esse texto, Débora, que você vai ver que primor essa administradora nos dá de presente. mas então, é muito interessante porque realmente é isso que a senhora está falando, né? Essa questão dessa contrariedade, até mesmo da expressão, né? Porque esse desenvolvimento é progresso, é crescimento, é tudo. A questão da sustentabilidade é você conservar aquilo. Então, essa conta realmente não bate, é algo que Não é fecha. realmente contraditório, né? Uhum. Me liga para participar da tua banca. Eu não sei se a tua banca já tem escolhido. Mas olha só, eu tenho que fazer um manifesto, Débora. Eu tenho que fazer um manifesto junto à professora Regina Bortolini. A professora Regina Bortolini esquece que eu existo e não me coloca em bancas examinadoras, por exemplo, um tema que é seu, né? Que é maravilhoso. A gente vai falar daqui a pouco de sustentabilidade. Aí eu olho para você e falo assim, Débora, tá tudo errado, mais ou menos, né? No nosso curso de administração. Essa cadeira ética, ela tinha que estar lá atrás, um pouquinho lá atrás, para vocês terem essa visão crítica desses temas, Verdade. não é? Aí Faz bota a todo cadeira sentido. ética no 8º período, para quê? Eu fico perguntando, para quê? Porque quem tem interesse, como você teve nesse tema, você deve ter visto isso com outros professores, com certeza, né? Mas, assim, a cadeira ética vem trazendo isso, responsabilidade social, vem trazendo sustentabilidade, desenvolvimento e sustentabilidade, entendeu? E essas contradições. Débora, dá uma lidinha nesse texto que você vai achar subsídios maravilhosos para, se não, se a tua monografia já está pronta, melhor, mas assim, como argumentação na hora que você for apresentar o seu trabalho, porque é uma ilogicidade. Nós nos metemos numa forma esquisita de viver a vida, que, se de um lado ultraexploração do trabalhador, através da precarização da força de trabalho, através da uberização da força de trabalho, se de um lado nós vamos matar esse trabalhador, porque a geração de vocês não pode mais sonhar com a aposentadoria. E posso falar uma coisa para vocês que muito me chateia na fase? Não sei se isso chega até vocês, né? Mas nós não temos discussões políticas na fase que dizem respeito a essas mudanças, né, na vida do brasileiro, dentro da administração. Eu vou aqui fazer uma homenagem a um amigo meu, que eu muito gosto mesmo, que é o Paulo Marcos, professor de vocês de Direito, né? O Paulo Marcos foi o único que levou o Cláudio,
que é um juiz vizinho meu aqui, juiz do trabalho, para falar para a gente sobre a reforma trabalhista. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. E o que o Cláudio, juiz do trabalho, falou acerca da reforma trabalhista. Eu fiquei estarrecida. E gostei muito da fala do Cláudio. Ele é um cara que tem uma consciência social muito interessante, uma visão humanitária, né? E aí ele foi nos levar informações acerca da reforma trabalhista, né? Mas eu não vejo debates na nossa faculdade, né, que as pessoas se coloquem, né? Aliás, toda vez que eu tento falar em política na faculdade, vem alguém e me pede para eu não falar de política na faculdade. Eu acho muito interessante isso. Como num curso universitário você não debate política, né? Temos que crescer nesse sentido. Vamos chegar lá, né? Mas, Débora, por favor, dá uma atenção a esse texto, porque você vai ver que a Giana, ela vai trazer um monte de comentadores para a gente. Uma é uma professora da FGV de São Paulo, que até tornou-se minha amiga, a Maria Esther Freitas. Não sei se você usa algum texto da Maria Esther de Freitas, porque ela também fala dessa questão da sustentabilidade, né? Mas a Giana está trazendo aqui para a gente informações sobre essa contradição interna do capitalismo, que é, o capitalismo estando a todo vapor, o que você faz é precarizar o trabalho e depredar o meio ambiente. Aí aparece, no final do século passado, essa noção de responsabilidade social e ambiental de empresa. Aí quando comecei a ver isso, eu sou azeda nas minhas críticas, né? Quando eu comecei a ver isso, eu comecei a entender que era o capitalismo construindo mais um conceito ideológico para pegar um trouxa na esquina, para enganar a gente, né? E a Diana traz para a gente exatamente aquilo que era uma percepção minha, mas muito frouxa. Ela vai fazer uma análise dos 3 tipos de discurso com relação à responsabilidade social e ambiental por parte das empresas. Quais são os 3 discursos que as empresas usam para vender a imagem de que são social e ambientalmente responsáveis? E aí ela vai dizer, olha, tem um primeiro discurso que é aquilo que está sendo explicitado, é aquilo que está sendo falado. É bacana, é legal, é maravilhoso. Responsabilidade social de empresa é a forma através da qual toda empresa deveria estar inserida na sua comunidade, contribuindo para a proteção do meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento social. Aí você olha, a empresa que fala isso para fora, usa isso como marketing, trata mal o seu trabalhador internamente, porque não há uma simetria entre o discurso para consumo externo e aquilo que é efetivado internamente, né? E muita gente vê isso. Segundo tipo de discurso, além do que é esse explicitado, né? O explicitado diz que é isso mesmo, que as empresas devem participar da vida da comunidade, organizando a comunidade em função do desenvolvimento social e em função da proteção do meio ambiente. Agora, o discurso pronunciado reservadamente. O discurso pronunciado reservadamente é aquele discurso que, apesar dele ganhar público, tá? Ele não é enfatizado. A empresa meio que esconde, tá? Ele está lá no site da empresa, tá? Mas é o que ela efetivamente faz, né? Tá lá, tá publicizado, mas ela não dá ênfase, ela não divulga. Por quê? Porque
não é efetivamente responsabilidade social ou ambiental, é meramente cumprimento de lei, tá? E ainda tem o discurso que é o não dito. O não dito, ele é obtido nessa checagem entre o discurso que é falado pela empresa, a imagem que é vendida pela empresa e aquilo que ela efetivamente faz. Na checagem dessas duas coisas está o não dito lá, o terceiro discurso, né? E qual é esse terceiro discurso, né? É da empresa se colocar para o público como se ela fosse a instituição, como se ela mostrasse para o consumidor, para o cliente, para o fornecedor, né, para o consumo externo, que ela está fazendo atividades que deveriam ter sido realizadas pelo Estado. Ela está tomando o lugar do Estado na realização daquelas atividades. Ou seja, o discurso não dito pelas grandes, principalmente pelas grandes corporações, é que ao realizar efetivamente os conceitos de responsabilidade social e ambiental, as empresas têm uma finalidade que está escondida, não está dita. As empresas querem, em última instância, ter o controle político da sociedade civil, rechaçando o Estado. Isso é perigosíssimo, tá? Isso é perigosíssimo. Por exemplo, vocês viram agora, né, a Ford descontente com a gestão do nosso país nesse momento, o que que faz? Vai embora, né? Vai embora. E vai embora no sentido de estamos nos instalando no vizinho, na Argentina. É o poder da empresa por sobre a organização política do Estado. A isso a gente tem que ficar atento, né? As grandes corporações hoje querem deter o poder que é político e que está na mão do Estado. Isso não convém para a gente, viu, gente? Que senão nós vamos nos dar mal, tá? Então, eu deixei esse texto de provocação, gente, eu anotei aqui, fiz uma série de anotações de ideias aqui, né? Para lembrar vocês o seguinte: o conceito de responsabilidade social ele está fundado sobre 3 pilares, né? A ética empresarial, o respeito aos trabalhadores e a preservação do meio ambiente. No modo de produção capitalista, a ética empresarial, através da ética empresarial, a empresa, a corporação, apresenta o conceito de responsabilidade social. Mas esse conceito de responsabilidade social, num modo de produção capitalista, ele se efetiva realmente ou ele é um mero cumprimento de lei? A empresa que se diz socialmente responsável, efetivamente, respeita fornecedores, respeita clientes, respeita o trabalhador, né? O colaborador dela, né? A empresa que defende e que se coloca para o público como ambientalmente responsável, ela efetiva essa responsabilidade ou ela está explorando a enésima potência em função da maximização da produção de mercadorias? Ela está explorando a enésima potência o meio ambiente, produzindo distúrbios ambientais. Isso é que a gente tem que ver. E eu deixo essa batata quente na mão de vocês, queridas e queridos que vão vir depois, tá? Eu não tenho, eu trago só o problema, tá? Eu trago só o problema. É uma reflexão muito interessante que vem pelas mãos de vocês e eu faço questão, eu faço questão de ir buscar administradores, economistas, né, juristas, dependendo do curso que eu esteja, né? E não filósofos só falando. Um filósofo falaria isso numa boa.
porque faz parte da reflexão cotidiana dele, né? Enquanto preocupado com as relações sociais, enquanto preocupado com o meio ambiente. Mas é de um prazer imenso quando você abre a revista eletrônica, né, da administração, da Escola de Administração do Estado de São Paulo, e você encontra um texto desse, sabe? É assim, é de um prazer, e por isso faço homenagem a vocês. E, Débora, desejo que você tenha um imenso sucesso na apresentação do seu tema, que traga para quem vai assistir e mesmo para quem vai ler depois o seu texto, né, uma reflexão crítica sobre essa questão do desenvolvimento e da sustentabilidade. Nós vamos conversar sobre isso na semana que vem, né? Desenvolvimento e sustentabilidade. Eu já faço uma crítica a essa história, essa noção de desenvolvimento, né? Por que a gente vive buscando essa questão do desenvolvimento? O que é efetivamente esse conceito? Desenvolvimento, entendeu? Porque esse conceito está ligado a número, que é crescimento econômico. Parece que a gente tem que viver crescendo no modo de produção capitalista. A economia de um país não pode ser estável num padrão em que ela funcione bem, né? Por quê? Porque é esse desequilíbrio produzido pelo capital. Ele não tem limites na sua expansão. E ele tem que lidar com uma natureza humana que é limitada, porque a gente morre, e ele tem que lidar com a natureza, as riquezas do meio ambiente, que também são limitados. Então, há aí uma conta que não fecha de jeito nenhum. A forma de ver do modo de produção capitalista e a forma e a manutenção, né, de uma ética com relação ao homem e com relação ao meio ambiente. Para mim, isso aqui tudo é dourar a pílula. Não o texto da Diana, né? Não, o texto dela é maravilhoso. Mas para mim, essas noções, a venda desses conceitos, né, é uma forma de dourar a pílula, porque em algum momento da nossa história a gente vai ter que frear isso, a gente vai ter que mudar a maneira de se relacionar com a economia, migrando do capitalismo para uma outra forma de organização, que não envolva essa produção incessante, né, de mercadorias e de explorar, que envolve a exploração do trabalhador e do meio ambiente, né? Gente, olha só, eu acho que por hoje, eu nem sei que horas são, 15 para as 8. Vou dar, então, intervalinho para vocês darem uma esticada boa, né? Vou baixar já esse vídeo. Eu estou devendo o vídeo da aula passada. Eu entrei na sala de vocês e vi que eu não pus o vídeo da aula passada, gente. Eu não sei o que aconteceu comigo, né? Eu andei tendo uns problemas com a internet, mas eu sempre deixo anotado para mim quando eu não faço essa tarefa de imediatamente colocar o vídeo. Vou fazer isso, colocar o vídeo de hoje e colocar o vídeo da semana passada, da aula, que eu não coloquei, tá? Agora, dê uma lida com carinho, quem está na sala e quem não está, porque o texto da Diana é maravilhoso, tá? É um texto de uma pessoa que entendeu o que é o modo de produção capitalista, estudou isso, né? E está mostrando a contradição interna que existe entre capitalismo e ética, por exemplo, entre capitalismo e responsabilidade social e ambiental, né? Isso é muito interessante. Meninas, vamos fazer um lanchinho antes da próxima aula? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Professora, eu só não consegui pegar na hora que a senhora falou dos 3 discursos, né? O segundo. O primeiro O segundo falado pela empresa, né? É o explicitado pela empresa, né? É o discurso explicitado. O segundo discurso é o pronunciado reservadamente. O texto é muito interessante.
E o terceiro tipo de discurso é o não dito. Olha que coisa interessante. É aquilo que não está dito, mas que está por trás dos dois, que é essa vontade que principalmente as grandes corporações têm de ocupar o lugar do Estado, de se colocar como a instituição a organizar a nossa vida. Imagina só se a gente já tendo o Estado que organiza as relações de poder, né, as relações políticas, a economia já nos arrasta a reboque, você imagina se as empresas tomarem o lugar do Estado. Aí é que a gente não vai mesmo sobreviver, né? Ou então vai ter que nascer um novo homem. Quem é esse novo homem? Que tem uma visão diferente da vida, que não tem uma visão da vida que esteja ligada a só trabalho, mas que esteja. Aliás, vocês viram na semana passada, no o professor Ferrari trouxe uma ex-aluna nossa, que agora eu não me lembro o nome, gente. Ela é Falcone. Juliana, É professora. Juliana, né? A Juliana é nome italiano também, é Juliana Falcone. Excelente ela, a Juliana. Eu não assisti todo o vídeo da Juliana, porque eu tive que correr para uma aula. Mas adorei essa história dela, de enquanto trabalha, vive também. Vocês não gostaram? Vocês viram? Muito, professora. Eu Adorei a palestra adorei. dela. Eu adorei essa coisa da Juliana falar. Eu não estou trabalhando em home office? Estou. Pois então, eu posso trabalhar de qualquer lugar, né? E, e ela tira tempo para ela faz o trabalho que ela tem que fazer e depois ela vai para a vida, sabe viver. Tomara que continue assim. Fiquei com inveja dela, entendeu? Porque é isso, a gente tem que trabalhar uma parte só do nosso dia. A outra parte a gente tem que desfrutar. Que é essa coisa maluca? Daí a gente tem que mudar a nossa visão de ver o mundo, né? E construir uma sociedade mais igualitária. Porque se a gente constrói uma sociedade mais igualitária, produzindo tudo que é necessário para a nossa sobrevivência, gente, e as máquinas estão aí para nos ajudar, a gente vai poder trabalhar menos e viver mais, né? Mas não, a gente trabalha para fazer o lucro que é a riqueza do outro, e não a nossa, porque nós vamos viver a partir de salário. Ah, mas o meu salário é um salário bom. Que bom para você, né? Que bom para você. Mas teu salário é bom por quê? Porque você se esfalfa no trabalho, né? Eu conheço um monte de gente que está com síndrome do pânico, gente. Um monte de gente. Um monte de gente. Outro dia tive um pesadelo horrível. Conto para todo mundo ver, quem vai ver esse vídeo depois. Tive um pesadelo horrível, porque eu fiquei sabendo de mais um amigo meu que também está em home office e trabalhando feito um doido em home office e que também está com síndrome do pânico, né? Além da exaustão total, está com síndrome do pânico. E tive um pesadelo naquela noite de ver tanta gente doente, né? Eu sonhei que, olha, a coisa que eu mais gosto no mundo, né, são os meus cães, né? Eu tenho um amor pelos cães que é uma coisa, né? Imagina você ter um pesadelo que você está sendo perseguida por uma matilha de cães selvagens. Cara, é tudo que eu não quero na vida, né? Haja Freud aí para entender o que essa cabeça aqui está passando e por que ela sonha com isso à noite, né? E as pessoas ficando doentes, não só de Covid, né? Mas psicologicamente doentes, né? É muito interessante isso, é muito. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito rico para a gente aprender. É muito dolorido, mas é muito rico para a gente aprender algumas coisas sobre nós, sobre a sociedade que a gente vive, sobre a forma como a gente organiza o mundo, a política, né? Isso é muito interessante. Meninas, sucesso para vocês, tá? Débora, dá uma lida nesse texto, porque tu vai adorar. Assim, porque ela faz um resumão das contradições no modo de produção capitalista, entendeu? E que é muito interessante para quem está falando de desenvolvimento e sustentabilidade, né? Que há uma contradição aí interna, né? nessa questão.
Gente, beijo no coração. Vocês devem estar cansadinhas. Beijo, professora. Beijo, Um professora. beijo. Boa semana pra Boa senhora. semana para vocês também. Muita saúde, tá? Para vocês que estão Pra aqui você comigo e também. para todo mundo Obrigada, que vai ver senhora o vídeo também. depois, tá? Um beijota. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.